A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um momento de leitura bíblica. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, por estarmos, Senhor, mais um dia, ó Deus, aprendendo de ti. E nós iremos, Senhor, meu Deus querido, aleluia, desfrutar, Senhor, eu creio, de tudo quanto o Senhor, Pai amado, tem, aleluia, para nós, através da tua palavra. Senhor, continua a falar conosco, continua, Senhor, a nos instruir, continua, Senhor, a nos direcionar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança, de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar contra mim e ferir, e seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, o terceiro Sama, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa, 10 grãos tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul eles e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou de madrugada, e deixou as ovelhas a uma guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos, e estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, os filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei o enriquecerá,
de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Que, pois, este incircunciso filisteu que para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, dizendo, a palavra dizendo, assim farão o homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, há razão para isso? E desviou-se dele para outra banda, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. Levantou-se contra mim, lançava um limão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão como urso, assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontaste os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegado a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, os filisteus a Davi: Sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor me entregará na tua mão, te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas fera da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é guerra, e ele vos entregará em nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão, pelo que
Correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteus e o trouxe a Jerusalém, porém pôs armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi, encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: quem és, filho mancebo? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Capítulo 18 de 1 Samuel. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi. E Jonathan o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonathan e Davi fizeram aliança, porque Jonathan o amava como a sua própria alma. E Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul enviava e conduziu-a com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos filhos de todo o povo e até os olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo o povo, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Ser-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a minha família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, e ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: ei-la darei, para que ele sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei.
E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que Davi falou. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. Este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro ao rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com ele os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Milcal, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigos de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, a campanha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Vamos lá, Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, pois, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E sucedeu, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come com vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas das vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os teus filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que já há 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país.
E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades da aldeia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Deus te abençoe.